na hora do expediente, eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia para relatar a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público que atua nesta corte, eu tenho a relatar processos que tratam de aplicação de multa. Irei fazer em lista. Todos eles são aplicação de multas aos gestores pelo descumprimento à legislação em vigor, em especial a Resolução Normativa 2 de 2003 e a Instrução Normativa 2 de 2010 deste Tribunal. Então, o primeiro é o processo terceiro de número 16514 de 2018. A sancionada aqui é a senhora Cláudia Laranjeira dos Santos, gestora à época do Fundo Municipal de Educação de Lagoa da Canoa. Ela deixou de enviar no prazo regulamentar a quinta remessa do SICAP de 2014. O segundo processo terceiro de número 14887 de 2018 é o senhor Antônio Costa Borges Neto, gestor à época da Prefeitura Municipal de São Brás. Deixou de enviar no prazo regulamentar a quinta remessa do SICAP de 2014. O processo terceiro de número 14871 de 2018, sancionado aqui é o senhor Edivaldo Satil de Farias, gestor à época da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa. Ele deixou de enviar no prazo regulamentar a quinta remessa do SICAP de 2014. Tenho também o processo terceiro de número 14875 de 2018, sancionado ao senhor Álvaro Bezerra de Melo, gestor à época da Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa. Ele deixou de enviar no prazo regulamentar a quinta remessa do SICAP de 2014. Tenho também o processo terceiro de número 6749 de 2017, sancionado ao senhor Nerivaldo Lopes da Silva, gestor à época do Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões do município de Monteirópolis. Deixou de enviar no prazo regulamentar a quinta remessa do SICAP de 2015. Processo terceiro de número 16586 de 2018, que a sanção vai para a senhora Erivone Aparecida de Carvalho, gestora à época do Fundo Municipal de Saúde de Olho d'Água Grande. Deixou de enviar no prazo regulamentar a quinta remessa do SICAP de 2014. Tenho também o processo terceiro de número 16757 de 2018, sancionado é o senhor Breno de Freitas Cavalcante, gestor à época do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Branquinha. Deixou de enviar no prazo regulamentar a terceira remessa do SICAP de 2018. Processo terceiro de número 13879 de 2016, que o sancionado é o senhor Antônio Moisés da Silva, gestor à época da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Santana do Ipanema. Deixou de enviar no prazo regulamentar a terceira remessa do SICAP de 2016. Processo terceiro de número 16608 de 2014. A sanção vai para a senhora Maria Consuelo da Silva Araújo, gestora à época do Fundo Municipal de Saúde de Piaçabuçu. Deixou de enviar no prazo regulamentar a quinta remessa do SICAP de 2013. E, por último, o processo terceiro de número 2930 de 2014. A sancionada é o senhor Adelmo Moreira Calheiros, gestor à época da Prefeitura Municipal de Capela. Deixou de enviar no prazo regulamentar o contrato firmado com a empresa Aldo Madeiros Advocacia. Aqui os gestores todos foram notificados, não havendo no prazo nenhuma resposta às notificações. Então, desta forma, eu voto pela aplicação de multa de 100 UPFAUs aos gestores aqui citados, pela ciência das representações e deliberações, pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTAS, para a ciência e como cumprimento das mesmas, alertar aos gestores que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução.
Nesses casos aqui, todos os processos não foram ao FUNCONTAS por não ter nenhuma resposta dos sancionados. Aqui só tem esse último processo que foi enviado, seu procurador, mas também manteve-se a aplicação da multa, o processo 2930 de 2014. É assim como voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, em relação ao processo 2930 de 2014, houve manifestação do Ministério Público nos autos, por intermédio do parecer 2004 e 2018 da 4ª Procuradoria de Contas, no qual o procurador responsável entendeu que as justificativas apresentadas pelo gestor não eram suficientes para afastar a aplicação da penalidade. A razão disso se manifestou pela aplicação da multa. Nos demais processos, os gestores responsáveis sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, razão pela qual não houve tramitação pelo MPC, e nos manifestamos na sessão no sentido também de aplicação das respectivas penalidades. Em discussão? Não havendo discussão, para votação, os conselheiros que acompanham o voto da eminente relatora permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, minha pauta está esgotada para hoje. Pela ordem para relatar o conselheiro substituto Alberto, que substitui a conselheira Rosa. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro substituto, mesmo Ministério Público, venho relatar inicialmente um processo do FUNCONTAS sobre uma prescrição intercorrente. Trata-se do processo 12.334 de 2012 e anexos. A unidade responsável é a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito Maceió. O responsável é o senhor José Pinto Luna, exercício 2011. O referido gestor, ele não enviou o contrato com a empresa Martins e Nery LTDA do segundo termo aditivo ao contrato com a empresa RVM Locação e Serviço LTDA e do primeiro termo aditivo ao contrato com a empresa Fox Brasil Sinalização Viária, referente ao exercício de 2011, né? Justamente firmados com a Superintendência de Transporte e Trânsito de Maceió. Entretanto, como já decidido por essa corte, esse processo se enquadrou na prescrição intercorrente, senhor conselheiro, senhor presidente. Então, eu voto no sentido de reconhecer essa prescrição, determinar o arquivamento do respectivo processo, né, em função da súmula número 1 deste tribunal, dar conhecimento ao responsável e publicar a decisão para os fins de direito, senhor presidente. É como eu voto. Uma palavra do Ministério Público. Presidente, o Ministério Público também se manifestou no mesmo sentido do voto do conselheiro relator, reconhecendo a aplicação da Lei 9873 de 99, na forma como já foi sumulado, inclusive, por este egrégio tribunal, no caso concreto, tendo sido verificada a paralisação do procedimento por um período superior a 3 anos, razão pela qual nos manifestamos pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, consequentemente pelo arquivamento do presente processo. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham o relator permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, dando continuidade à relatoria, passo a relatar 6 processos de aposentadoria voluntária por idade e por invalidez. Todos os processos inicial é o 1268 de 2015, responsabilidade Alagoas Previdência. O interessado é o senhor Raimundo Jorge Rosário Souza, aposentadoria voluntária. O processo 1165 de 2015, também do Alagoas Previdência. A interessada é a senhora Francisca Justino Ferreira dos Santos, aposentadoria voluntária. Processo 7063 de 2014, também do Alagoas Previdência, sendo interessado o senhor Diógenes de Mendonça Bernardes, aposentadoria voluntária especial do Magistério. Processo 13087 de 2015,
da Instituição de Previdência Craíbas Prev, né? Aposentadorias e pensões do município de Craíbas. Interessada a senhora Maria Isabel Rocha de Carvalho Silva, aposentadoria voluntária especial de magistério. O processo 5.799 de 2008 do FAPEM, que é o Fundo de Previdência de Pensões e Aposentadoria do município de Murici. O interessado é o senhor Carlos Ricardo dos Santos, aposentadoria voluntária por idade. E o processo 6.529 de 2016 do Alagoas Previdência, sendo interessado a senhora Merá Cleidson Torres, aposentadoria por invalidez. Em todos os processos tramitados de forma regular nesta Corte, tiveram parecer do Ministério Público pelo registro, e dessa forma eu voto no sentido de que esta Câmara decida ordenar o registro das respectivos atos aposentatórios, que dê ciência também ao respectivo Instituto de Previdência e regimes próprios respectivos, destacando a necessidade da compensação financeira quando haja contribuição por mais de um regime, e devolver o processo administrativo original para os respectivos fundos de aposentadoria e dar publicidade devida. Senhor presidente, assim como eu voto nesses 6 processos. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, houve manifestação do Ministério Público nos 6 processos ora relatados. Em todos eles foram detectados os requisitos constitucionais e legais para a concessão dos registros, razão pela qual nos manifestamos pelo registro dos atos e envio dos documentos originais ao órgão de origem. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham o voto do relator permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, e venho relatar em seguida 4 processos de pensão por morte e os outros processos da minha relatoria deste dia, e são os processos também em lista. Processo pensão por morte, o processo 10.942 de 2017 do Alagoas Previdência, a interessada a senhora Francisca Gomes Lima, pensão por morte. Processo 862 de 2007 do Alagoas Previdência, interessada a senhora Maria Odila Lacerda Mariano. Processo 3.200 de 2016, também do Alagoas Previdência, interessada a senhora Camila Rosendo Bezerra. E o processo 11.511 de 2012, também do Alagoas Previdência, interessada a senhora Gilvan Silva dos Santos. Todos, pensão por morte, foram instruídos de forma regular nesta Corte, tiveram parecer do Ministério Público de Contas pelo registro, e é dessa forma que eu voto no mesmo sentido, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, nos processos 862 de 2007 e 10.942 de 2017, houve parecer do Ministério Público nos autos também, reconhecendo a existência dos requisitos para a concessão das pensões, razão pela qual nos manifestamos pela concessão dos respectivos registros. Senhor conselheiro relator, eu estou com uma dúvida aqui no processo 3200 de 2016, consta uma informação aqui na minha pauta, no sentido de que não houve tramitação desse processo pelo MPC. Gostaria apenas que Vossa Excelência pudesse confirmar realmente se houve a emissão do parecer. Perfeito, doutor Enio. Eu mesmo, pessoalmente, verifiquei isso aqui tudo. Eu vou só encontrar aqui e explicitar para o senhor qual foi o parecer. Trata-se do parecer de número 3.989 de 2017 da primeira Procuradoria de Contas, da Lavra do Dr. Rafael Rodrigues de Alcântara,
datado de 14 de novembro de 2017. E na ementa, eles pensam por morte, filho menor, qualidade dependente verificada, parecer pelo registro do ato de pensão. Ele está às folhas 6 do processo, apenso, né? 614/17. Aqui na minha pauta não consta o registro, possivelmente esse pode ser um daqueles processos em que houve aquela falha no sistema, que foi perdida a tramitação, então a gente não consegue localizar na hora de fazer a pauta, mas tendo em vista que Vossa Excelência localizou, inclusive à distância que eu consegui vê-la aparecer por registro, eu me manifesto no mesmo sentido. E tem no outro processo, o processo 11.511 de 2002, o registro que eu tenho da manifestação do Ministério Público de Contas aqui é no sentido de que haja um novo posicionamento da DIMOP, tendo em vista que foi pedida uma diligência para a juntada das fichas financeiras do benefício da pensão. E eu também não tenho aqui a manifestação posterior da DIMOP, se houve essa análise já posteriormente à diligência, e se houve um novo parecer do Ministério Público pela concessão no registro. Gostaria só, se Vossa Excelência puder esclarecer isso daqui, também possivelmente seja essa falha na questão do registro no sistema também. Claro, doutor Enio, perfeitamente. Trata-se do parecer do Ministério Público de Contas, da 5ª Procuradoria de Contas, e o parecer número 2018, de 2018, né? O número do parecer, assinado pela doutora Estela de Barros Lima, datado de 25 de outubro de 2018. E ela opina pelo registro do ato de concessão da pensão por morte e a remessa ao IPREV Maceió. Com esses esclarecimentos, então, eu reitero as manifestações exaradas nos autos, manifestando pela concessão dos respectivos registros. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto eminente relator permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, sem mais processos para hoje. Pela ordem para relatar, conselheiro Sérgio Marcelo. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro substituto, senhor procurador do Ministério Público de Contas, tenho a relatar 10 processos, todos tratam do mesmo objeto, referem-se à aplicação de multa em razão de descumprimento pelos responsáveis do disposto na Resolução Normativa número 002/2010, que tratam das remessas do SICAP. Portanto, vou passar a relatar cada um por um aqui e ao final vou proferir o voto que se aplicam a todos eles. Bem, o primeiro processo é o TC número 14.838/2018. Esses autos, o responsável é o senhor Fernando Soares Pereira, gestor da Prefeitura Municipal de Junqueiro, no exercício de 2014. O processo seguinte é o TC número 1043/2019. Aqui os autos, o responsável é a senhora Benilda Duvanete Santos de Lima, gestora do Fundo Municipal de Educação de Belém, no exercício 2014. O próximo processo é o TC número 14.857/2018. O responsável nos autos é o senhor Vladimir Chaves de Brito, gestor da Prefeitura Municipal de Roteiro, no ano de 2014. O processo seguinte é o TC número 885/2019. A responsável é a senhora Noêmia Maria Barroso Pereira Santos. Ela era gestora do Fundo Municipal de Educação do município de Teotônio Vilela, no ano de 2014. O processo seguinte é o TC número 1048/2019. A responsável é a senhora Eldza Kesley Félix Barbosa, gestora do Fundo Municipal de Educação do município de Junqueiro, no exercício 2014. O processo seguinte é o TC número 14.921/2018.
O responsável é o senhor Fernando Sampaio Peixoto, presidente da Câmara Municipal de Jequiá da Praia no exercício 2014. Processo seguinte é o TC número 12.033 de 2018. O responsável é a senhora Isis Roberta da Costa Mainar Vieira, responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Alegre, do município de Campo Alegre, no exercício 2014. O próximo processo é o TC número 890 de 2019. A responsável é a senhora Giselda Barbosa de Souza Lins, responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social do município de Teotônio Vilela. Também refere-se ao ano de 2014. O processo seguinte é o TC número 13.142 de 2018. A responsável é a senhora Giselda Barbosa de Souza Lins, responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Teotônio Vilela, no ano de 2014. O próximo processo e último é o TC número 13.148 de 2018. A responsável é a senhora Maria Silvana da Silva Pereira, responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Portanto, senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhor procurador do Ministério Público de Contas, como relatei no início, todos eles referem-se à aplicação de multa em razão de descumprimento da Resolução Normativa 002 de 2010, que trata das remessas do SICAP a essa Corte de Contas, dos dados e informações do SICAP. Em todos eles, a proposta de voto é no sentido de aplicar multa de 100 UPFAUs a todos esses responsáveis que relacionei nesses processos, cientificá-los, todos eles, do interior dessa decisão, para que proceda no máximo de 15 dias e após o trânsito de julgado ao pagamento da multa que lhe foi imposta por esse tribunal, a crédito do Funcontas, em consonância com o disposto no artigo 2º, inciso 4º, da Lei 6.350 de 2003, cientificar também a direção do Funcontas para o cumprimento dessa deliberação de forma que não haja dúvida quanto a ciência do responsável, em conformidade com o disposto no artigo 200, parágrafo 1º e 201, caput do nosso regimento interno, alertá-los de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará a comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento da competente ação de execução, conforme dispõe o artigo 31, inciso 2º da Lei 5.604 de 94. E eu faço ainda destaque que em todos esses processos, ora relatados, os gestores foram regularmente comunicados e cientificados dessa imposição da penalidade e não ofereceram justificativa de resposta, nem o contraditório em todos eles. Então, em razão disso, a proposta de voto é no sentido da aplicação dessas multas aqui. É como propõe os votos, senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro substituto. Com a palavra, o Ministério Público. Tendo em vista que os gestores responsáveis regularmente notificados sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público se manifesta somente em sessão, também no sentido da aplicação das respectivas penalidades. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação os conselheiros e conselheiras que acompanham as propostas de voto do conselheiro substituto, doutor Alberto, permaneçam como estão. Aprovados. Sem mais processo, senhor presidente. Passo agora a relatar. Inicio com o processo de número TC 16155, que é uma pretensão punitiva que foi alcançada pela prescrição quinquenal. O município em tela é o município de Canapi, o responsável é o José Hermes de Lima, ex-prefeito daquela municipalidade. Houve um descumprimento do calendário
apresentação de documentação, descumprimento do calendário, das obrigações, e, como eu disse, ele foi alcançado pela pressão punitiva e nós estamos votando no mesmo sentido, conforme já é pacificado nesta Corte de Contas, para proclamar a prescrição da pretensão punitiva e arquivamento do feito. Assim como voto, eu concedo a palavra ao Ministério Público. O Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer 1706 de 2017 da 4ª Procuradoria de Contas, no qual entendeu também pela ocorrência do Instituto da Prescrição, razão pela qual nos manifestamos pelo arquivamento do presente processo. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Passo a relatar o processo TC de número 8326/2018, do município de Satuba, uma representação do Ministério Público de Contas. Trata-se de representação enviada pelo Ministério Público de Contas em face do município de Satuba, pelo fato de ter tomado conhecimento do resultado da segunda avaliação nacional realizada pelo Ministério Público Federal acerca do ranking da transparência. Insere o quadro explicativo, dando conta de que o município de Satuba, na segunda avaliação da transparência realizada pelo Ministério Público Federal, recebeu nota 3.4. Continua para aduzir que o município de Satuba não cumpre o contido no artigo 48 e 48A da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto, não efetivou no sistema do portal de transparência ferramenta que possibilita o acompanhamento em tempo real das receitas arrecadadas e despesas realizadas. Por fim, aponta que a representação tem como objeto compelir o gestor a implantar no município a transparência para facilitar o exercício da cidadania. Neste conceito, requisitou juiz de admissibilidade, deferimento de liminar, a submissão do processo ao pleno, o encaminhamento dos autos aos órgãos técnicos, após a realização de diligência, citação e abertura de prazo para a manifestação, ao final vista a auditoria e em seguida ao Ministério Público, para após a instituição do feito manifestar-se quanto ao prosseguimento ou não da representação, com sua conversão em processo administrativo nos termos do artigo 196 do nosso regimento. Para cumprir o rito estabelecido nas normas regimentais, o processo foi remetido para o gabinete da presidente, que com base no artigo 191, decidiu pela admissibilidade da representação. Nas folhas 58 e 62 a 62, o conselheiro substituto Dr. Sérgio Maciel, em sua instituição, preferiu decisão no sentido de conhecer da representação, tendo em conta a presença dos requisitos de admissibilidade e, em ato contínuo, adotou prazo para a regularização do portal da transparência. Para cumprir a determinação, o então conselheiro relator, o município de Satuba, por conduto do chefe do Poder Executivo, o senhor José Paulino Acioli de Araújo, juntou os processos às folhas 02 a 05 e das folhas 34 a 47 do processo anexo TC 12167. Com a documentação juntada, o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas para parecer. No setor, o Procurador de Contas, Pedro Barbosa, exarou o parecer número 1078, de 2019, da 2ª Procuradoria, pugnando pelo arquivamento da representação, com a emissão de recomendação ao gestor, no sentido de manter o portal da transparência em adequado funcionamento, atento ao dever de divulgação dos atos da execução orçamentária em tempo real. Instruído o processo, aportou em meu gabinete, fruto da portaria 26 de 2019, que definiu a nova distribuição dos processos aqui do Tribunal. Em apertada síntese, o relatório, eu concedo a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, relator, diante do extenso relatório feito por Vossa Excelência, detalhando o que ocorreu no processo, vou apenas me ater a algumas questões exaradas no parecer 1078 de 2017, da 2ª Procuradoria de Contas. E nessa nova manifestação, após os esclarecimentos prestados pelo gestor, o procurador responsável, inclusive o procurador que ofertou a representação que deu origem a esse processo,
coloca expressamente no seu parecer que, em nova análise realizada diretamente no portal da transparência, não foram identificadas as deficiências anteriormente descritas, podendo-se afirmar neste momento o cumprimento mínimo da legislação de que se toca as informações de interesse público. Tendo em vista, né, esse reconhecimento expresso do procurador que atua nos autos, e tendo em vista que, na verdade, é bom ressaltar que o gestor também reconheceu ter havido falhas anteriormente no banco de dados, razão pela qual essas informações não estavam sendo disponibilizadas adequadamente. Entendemos que a representação cumpriu a sua finalidade, no sentido de que a municipalidade mantenha, né, ativo os seus portais, o seu portal de transparência, disponibilizando à sociedade em geral e a quem tiver interesse os dados relativos à sua execução orçamentária e à gestão municipal. Tendo em vista, né, o atingimento do objetivo da representação, que é primordialmente que as informações sejam disponibilizadas por intermédio da transparência ativa, o Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento pela perda, né, do objeto da presente representação, pelo arquivamento do presente processo, e que, na verdade, seja, né, mantida pelo tribunal uma rotina de fiscalização desses portais, até porque, tendo em vista a dinâmica, né, a gente conhece como é que funciona, muitas vezes o portal está funcionando, mas posteriormente não estão as informações adequadas. É importante que seja estabelecida uma rotina de fiscalização quanto à disponibilização dessas informações pelos gestores. Mas, com o atingimento do objeto da presente representação, o Ministério Público opina pelo arquivamento do presente processo. Faço aqui uma introdução, me socorrendo das observações do Procurador de Contas, Pedro Barbosa Neto, que não peço para não repetir, em função do que Vossa Excelência já levanta, em consideração que o município de Satuba cuidou de atender as determinações do tribunal, o arquivamento da representação é a medida adequada a ser adotada na fase processual que o processo se encontra. Neste acolho, portanto, o parecer de número 1078, o que faço para arquivar a representação, tendo em conta o cumprimento mínimo da legislação, que trata do regular funcionamento dos portais de transferência, recomendar ao município de Satuba, na pessoa do prefeito ou quem o substitua, que mantenha o portal de transparência em adequado funcionamento, cumprido principalmente com o dever de atualidade e correção das informações veiculadas, atento sempre ao dever de divulgação dos atos de execução orçamentária em tempo real. Intimar o município de Satuba, na pessoa do prefeito ou quem substitua, para ciência da decisão de arquivamento, bem como da recomendação exarada no item anterior, assim como o voto. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Trago para relatar o processo terceiro de número 814 de 2019. É uma representação, o representante é a empresa MA Luca e Companhia Limitada. O representado é a Agência Municipal de Regulamentação de Serviços e outra. Trata-se de recomendação com pedido de medida liminar aviada pela pessoa jurídica de direito privado MA Luca e Companhia Limitada em face do município de Maceió, da Agência Municipal de Regulamentação e Serviços Delegados da Fundação Municipal de Ação Cultural de Maceió SEMAC e da Cielo Pirotecnia Limitada. Em sua narrativa, a empresa representante informa da ocorrência de vícios, tanto na condução do pregão eletrônico de número 111/2018, como da execução do contrato dele decorrente, que é o contrato de número 486/2018. Destaca que a contratação tinha por objeto a prestação de serviço de show pirotécnico, piromusical, incluindo locação marítima e fornecimento de fogos de artifício para as festividades do Réveillon 2018-2019 e que, para a realização dos serviços, 3 empresas se habilitaram.
Instruído o processo de licitação, a Cielo Pirotecnia Limitada restou vencedora do certame e o objeto foi adjudicado em seu favor. A empresa, ora representante, participou do processo licitatório e ficou classificada em terceiro lugar. Pelas irregularidades observadas, solicitou o deferimento de medida cautelar para suspensão de pagamento do serviço realizado, com pedido alternativo que o pagamento se dê em parte, assim como para que o município de Maceió se abstenha de expedir atestado de capacidade técnica em favor da empresa representada com base no contido no processo. Para cumprir os requisitos de admissibilidade, o presidente da Corte de Contas, na folha 160, com fundamento no artigo 191, parágrafo 2º, decidiu pela admissibilidade da denúncia / representação. Recepcionado o processo no gabinete, em respeito ao rito do artigo 192 do Regimento, encaminhei os autos ao Ministério Público de Contas para a emissão de parecer. No paquete de contas, o procurador Pedro Barbosa Neto exarou o parecer de número 114 de 2019, anotando a insuficiência de provas para o deferimento de medidas liminar. Superadas as etapas preliminares, o feito veio concluso para análise e deliberação. No julgamento da medida liminar requestada, por não vislumbrar a ocorrência dos requisitos próprios de medidas cautelares, e deferiu o pleito. Dessa decisão, a empresa representante, MA Luca e Companhia Limitada, interpôs agravo e solicitou a reconsideração da decisão. Recepcionado o agravo e documentos, encaminhei o processo ao Ministério Público de Contas para elaboração de parecer. No setor, o Procurador de Contas, Pedro Barbosa Neto, lavrou laboriosa manifestação, pugnando pelo deferimento da medida liminar para suspender o pagamento até a comprovação das devidas compensações contratuais, ante a possibilidade de execução irregular do objeto licitado. Antes de apreciar a liminar solicitada no agravo, converti o julgamento em diligência para intimar o município de Maceió a trazer aos autos do processo documentos sobre a referida contratação. O município de Maceió, por conduto da ACER, Agência Municipal de Regulação do Serviço Delegado de Maceió, juntou cópia do procedimento licitatório e do expediente de encaminhamento, ofício de número 091/2009 da ASAL, que anotou, no tocante, isso lá, na resposta dele, no tocante ao procedimento de licitação, de liquidação, de despesa, informo que os autos se encontram na Procuradoria-Geral do município, ainda em tramitação, para análise e posicionamento sobre os indicativos das penalidades sugeridas por essa agência e pela FEMAC. Pelo fato de haver um procedimento instaurado e em tramitação na Procuradoria Municipal de Maceió sobre a liquidação da despesa, inclusive com a sugestão de aplicação de penalidade, indeferi a medida liminar solicitada no agravo, porquanto a própria administração suspendeu o pagamento e está apurando as impropriedades na execução do contrato. Neste caminho, como as medidas liminares foram resolvidas monocraticamente, ad referendo, cabe ao relator levar ao colegiado o processo para deliberação, bem como para resolver a admissibilidade da denúncia / representação. Em apertada síntese, é o relatório. E passo a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, do mesmo modo, tendo em vista o relatório trazido, que em grande parte reflete a manifestação do Ministério Público de Contas, eu venho apenas ressaltar alguns itens no sentido de que, pelo relatado no processo e pelas informações trazidas também pela Prefeitura de Maceió, principalmente na manifestação da ACER, que é uma agência municipal, houve realmente a inexecução parcial do contrato, tendo em vista falhas na queima, né, dos fogos do show pirotécnico por ocasião do Réveillon, e tendo em vista que esse processo de liquidação ainda não está concluído,
O Ministério Público, por cautela, optou no sentido de que houvesse a concessão da medida cautelar no sentido de suspender o eventual pagamento. Entretanto, considerando as informações trazidas por Vossa Excelência e que esse processo ainda encontra-se em fase de liquidação, né, então, ainda não houve uma manifestação definitiva por parte da Prefeitura, nem quanto à quantificação dos serviços não prestados, bem como quanto à eventual penalidade que venha a ser aplicada pela execução deficiente do serviço, o Ministério Público de Contas vem impugnar no sentido de que Vossa Excelência faça uma determinação à Prefeitura de Maceió para que, assim que seja concluída esse processo de liquidação de despesa, bem como da apuração da eventual responsabilidade da empresa contratada pelas falhas na execução do serviço, após essa decisão administrativa do município de Maceió, essa Corte de Contas seja comunicada das providências adotadas, para que no julgamento final de mérito a gente tenha mais elementos para a nossa manifestação e o julgamento final de mérito da presente representação. Então, tendo visto com esses argumentos, né, pugnando, né, pela medida cautelar, mas entendendo também o posicionamento de Vossa Excelência, tendo em vista a não conclusão do processo ainda no âmbito da esfera administrativa municipal, eu venho fazer essa manifestação pedindo que seja feita, né, como pedido alternativo, a determinação à Prefeitura de Maceió, para que assim que concluído o processo de liquidação de pagamento, bem como de apuração de responsabilidade quanto à execução do serviço, que essas informações sejam trazidas aos autos da presente representação e que antes do julgamento de mérito da mesma seja feito o novo envio desse processo ao Ministério Público para a manifestação conclusiva meritória acerca da presente representação. Bom, volto aqui à razão de decidir. Eu estou tentando aqui fazer um resumo, porque o voto tendeu a ficar muito extenso, porque eu transcrevi aqui todas as medidas cautelares que foram encaminhadas anteriormente. Portanto, eu peço a Vossa Excelência que já foi explicado a razão de decidir da cautela, de não conceder as cautelares em função no primeiro momento, em função da insuficiência. Em segundo momento, em função de entendermos que precisavam antes ouvir a Prefeitura de Maceió. Então, eu trago a Vossas Excelências para referendar essas medidas cautelares e no nosso voto está justamente esse encaminhamento que o Ministério Público acaba de se pronunciar. Portanto, eu peço, venha a Vossas Excelências para que faça então a conclusão de como voto. Ante as considerações, base para o indeferimento das medidas anteriormente solicitadas na representação, voto. Para que sejam referendadas as decisões de indeferimento das medidas cautelares pleiteadas pela empresa para confirmá-las, no sentido de conhecer da representação, para que sejam apurados os fatos noticiados pela EMA e companhia, o que faço para citar a Cielo Pirotecnia para querendo oferecer exceção no prazo de 15 dias a contar do recebimento do AR, para citar a Prefeitura de Maceió para querendo oferecer exceção no prazo de 15 dias a contar do recebimento do AR e juntar o processo de liquidação das despesas com as considerações da ACER e da FEMAC. Para citar a ACER para querendo oferecer execução no prazo de 15 dias a contar do recebimento do AR, para citar a FEMAC para querendo oferecer exceção no prazo de 15 dias a contar do recebimento do AR, assim como voto para o referendo das liminares anteriores, a negativa, e as providências tomadas em seguida para que o processo seja instruído, para que naturalmente tenhamos aqui
a razão de decidir final, inclusive com os Ministérios Públicos se pronunciando nos autos, assim como o voto. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo mais quem dela queira fazer uso, encerro a presente sessão, intimando-os para a próxima sessão em horário regimental.